Aleluia. Amados, vamos fazer uma boa confissão. Amém. Uma confissão de fé. Amém. Aleluia. Feche seus olhos. Aleluia. E vamos dizer, vamos declarar com fé, com toda força no Espírito. Diga: eu estou andando. Eu estou andando com Deus. Diga mais uma vez com fé: eu estou andando. Andando com Deus. Andando na palavra. Andando no Espírito, fazendo a sua vontade, perseguindo o seu propósito. Nada vai me parar, nada pode impedir a obra do Espírito e da palavra na minha vida. Nada vai parar a obra de Deus que foi começada em mim. Ela será cumprida totalmente até aquele dia. Eu estou andando, eu estou avançando, eu estou indo com Deus. E nada, nem morte, nem vida, nem altura, nem profundidade, nem a minha carne, nada, nem o diabo, nada vai me impedir de continuar correndo a carreira que Deus preparou para mim. Eu estou indo e força está entrando em mim. Força, conhecimento, sabedoria estão entrando, me fortalecendo, e eu estou crescendo para avançar e para correr cada vez mais rápido, cada vez mais veloz, até alcançar o cumprimento de tudo aquilo que Deus tem para a minha vida. Eu estou andando com Deus, indo em sua direção, indo com Ele para o alvo dEle, para a minha vida. Força, amado, não morre, não esmorece a voz. Não esmorece, é na perseverança que a gente alcança. Aleluia. Diga: eu estou indo com Deus, e nada vai me parar. Eu estou de pé, eu estou firmado nele, com fé. Eu estou firmado nele, e nada vai me tirar desse lugar. Eu estou sobre uma rocha, e nada vai me remover desse lugar de paz, poder e provisão, porque eu estou andando com Deus, andando na sua palavra, andando no Espírito, cumprindo a sua vontade e correndo atrás do seu propósito. Obrigado, Senhor, por esse dia. Aleluias. Agora, amados, ore junto comigo. Diga, crendo no seu coração, concorde apenas: Pai, obrigado no nome de Jesus, porque você tem nos dado olhos para ver, ouvidos para ouvir e mente e coração para receber. Obrigado, Senhor, porque as coisas estão acontecendo. Em nome de Jesus, as coisas estão acontecendo. As coisas estão acontecendo dentro de nós, Pai. Estamos em um novo tempo. Estamos em um tempo, Pai, de manifestações da sua palavra, do seu Espírito em nossa vida, da sua igreja, nessa terra. Porque o tempo está sendo cumprido, Pai. Nós não vamos perder essa oportunidade. Nós não vamos estar distraídos, nós vamos estar atentos. E no nome de Jesus eu te agradeço, Senhor, por toda a habilidade, toda a capacidade do seu Espírito sobre a minha vida para ministrar e sobre a vida deles para receber. E eu declaro, Senhor, um tempo de Deus nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Aleluias. Sabe, amados, às vezes eu gosto de fazer essas declarações, porque nós chegamos e ficamos um pouco distraídos, mesmo depois de um tempo de louvor, a gente fica um pouco disperso ainda, e a gente fica pensando nas coisas que ficaram em casa, nas coisas que vão acontecer depois desse tempo de acampamento. E sabe, Deus quer que você esteja completamente atento para você não perder nenhuma das palavras dele, que ele vai falar para o seu coração. Sabe, amados, essas declarações, elas têm o poder de ativar a nossa vida espiritual.
elas têm o poder de nos colocar em atenção, em prontidão de resposta, para que Deus possa cumprir em nós tudo aquilo que é a sua vontade. Às vezes nós chegamos até pesados. Existem coisas acontecendo fora de nós que estão tentando chamar a nossa atenção e nos distrair. E quando nós confessamos, amados, a declarar coisas, declarar a nossa fé, declarar a palavra, chamar essas coisas para nós, a primeira coisa que acontece é que nós mesmos somos afetados por aquilo e nós mesmos nos localizamos e mudamos. Muitas vezes, queridos, começa em nós mesmos. Na verdade, muitas vezes não, sempre começa em nós. Sempre começa em nós. Amém? E queridos, olha, eu vejo que Deus ele tem construído uma sequência de coisas durante esse acampamento. E nós precisamos entender para onde o Espírito Santo está nos levando. Amém? Deus ele está pondo coisas preciosas dentro do seu coração, para você nunca mais viver a vida que você viveu até quinta-feira. Existe um novo tempo, e esse tempo é um tempo de avançar. Mas não é apenas avançar naturalmente. Não é aprender, amados, a fazer corrida e ganhar velocidade por fora no corpo. Não é ficar mais forte no corpo, nos músculos das pernas. É ficar mais forte no Espírito. É ficar mais forte em Deus, mais forte na palavra, para que a gente entenda, compreenda, receba e viva, pratique as coisas, as obras da fé, a viver essa vida de fé. Porque esse tempo é um tempo de coisas serem cumpridas. Não dá mais para nós ficarmos esperando 20, 30 anos para crescermos. Estamos recebendo vitamina de Deus, vitamina espiritual, força espiritual, para nós irmos mais rápido, muito mais rápido. Mas não é mais rápido por fora, é principalmente por dentro. Essa velocidade, essa compreensão, esse entendimento tem que começar por dentro. Amados, lá em Gênesis, no capítulo 1, a Bíblia fala que Deus criou o homem à sua imagem, conforme a sua semelhança. Ele fez o homem à sua imagem, conforme a sua semelhança. E ele disse: domine sobre a terra. Ele falou sobre domínio. Essa palavra dominar quer dizer governar, estar no controle das coisas, estar governando acima de todas as coisas. Essa palavra governo, domínio, controle, ela foi destinada, ela foi entregue ao homem para que ele cumprisse aquilo que Deus confiou nas suas mãos. Deus colocou o governo da terra. A Bíblia diz que os céus são os céus do Senhor, mas a terra Ele a deu aos homens, amém? Para que Ele dominasse a terra, amém? E queridos, mais na frente, eu vou falar algumas coisas e depois eu chego onde eu quero chegar, amém? Vamos ver se eu consigo dizer o que eu estou querendo dizer. Se eu não conseguir, vocês me ajudam, mas eu vou conseguir. Mais na frente, a Bíblia fala que Adão desobedeceu a Deus. Adão caiu. Adão comeu a fruta. Ele podia ter comido todas as coisas, mas a única coisa que não era permitida para ele foi exatamente a que ele escolheu. E ele comeu a fruta. Ele desobedeceu a Deus. E nós sabemos que Adão caiu. E presta bem atenção, amados, nisso, para a gente entender a sequência das coisas que eu quero falar aqui. A Bíblia fala, aleluia, deixa eu achar aqui. Aleluia. Obrigado, Senhor. Aleluia. Deixa eu ler aqui para você. Amém? Aleluia. Vamos lá? A Bíblia fala aqui no capítulo 3 de Gênesis, a partir do verso 9. Não, vamos ler a partir do verso 8. Verso 8. Diz assim: quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu:
ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estavas nu? Quem te fez saber que estavas nu? Preste atenção, amados. Adão, ele vivia com Deus no jardim. E, amados, Adão, ele era completamente consciente de Deus no Espírito. Ele tinha uma consciência espiritual plena. Ele nem tinha consciência do seu corpo, nem tinha consciência da sua alma. Ele tinha consciência do Espírito. Ele vivia em uma comunhão plena com Deus. E por que você está me dizendo, Silvia, por que você está dizendo que ele não tinha consciência da alma nem do corpo? Eu digo porque ele só tinha consciência da presença de Deus, e Deus é Espírito. E, amados, olha, tem uma outra coisa que nos mostra que quando Adão caiu, ele ficou consciente do corpo. Até Adão estar caído, até ele cair, ele não tinha consciência do seu corpo, porque ele só percebeu que estava nu depois que ele desobedeceu. Ele começou a ter consciência do seu corpo. Ele diz: vi que estava nu. E depois ele diz: e me escondi. Tive medo, perdão. Vi que estava nu, tive medo e me escondi. Tive medo, alma. Consciência da alma. E quando ele se escondeu, ele perdeu a consciência. A consciência de Deus. Ele começou, amados, a viver uma vida totalmente fora daquilo que era o plano de Deus para ele. Ele ficou consciente do seu corpo, ele ficou consciente da sua alma, e ele perdeu a consciência do Espírito. Ele se desligou da consciência espiritual. Mas, amados, quando Jesus veio, ele quis colocar o homem exatamente naquele lugar. De volta de onde o homem nunca devia ter saído. Da consciência de Deus, da comunhão com Deus, da vida com Deus, da plenitude de Deus. E ele colocou o homem nesse lugar espiritualmente. Nós ainda temos o mesmo corpo. Nós não recebemos um corpo transformado. A nossa alma precisa ser renovada com a palavra. Mas, amados, a vida no Espírito, ela entrou em nós. Deus, ele restaurou a nossa vida. Ele nos deu uma nova natureza. Nós estamos agora em comunhão com Deus no Espírito. Mas a minha pergunta é: nós temos consciência disso? E temos vivido essa vida de consciência no Espírito? Deixa eu te dizer, porque existem tantas pessoas, amados, que vivem uma vida de fraqueza e que ficam tão conscientes dessas limitações do corpo, que nunca conseguem avançar na vida que Deus tem para elas. Porque, amados, existem pessoas na igreja, como diz lá em 1 Coríntios, que estão fracas, débeis, dormindo e até morrendo. Porque as pessoas, mesmo tendo ouvido a palavra de Deus, terça, quinta, domingo de manhã, domingo de noite, segunda, quarta e sexta no rema, ainda assim, elas ouvem, mas se encontram em condição de fraqueza. Claro que isso não é uma coisa geral, mas tem muita gente que está vivendo assim. Porque, amados, não temos de fato feito as coisas como a Bíblia fala. Existe uma vida no Espírito que precisa ser mais forte, mais ativa do que a consciência do corpo e a consciência da alma. Existem coisas em nós que precisam estar no lugar certo. Esse domínio sobre o qual Deus nos colocou, ele precisa operar na nossa vida hoje. Esse domínio, esse governo precisa também ser de nós mesmos, da nossa própria vida. Nós precisamos, amados, começar a trabalhar com as bases que Deus colocou. Existem tantas coisas que estão disponíveis para nós, mas muitas vezes nós estamos vivendo nas limitações da nossa carne, da nossa alma. E muitas vezes, amados, ficamos dizendo: eu não aguento mais, eu estou cansado, eu não tenho, eu não consigo, eu não posso, eu não sei. Ficamos falando coisas que nos deixam mais conscientes ainda das limitações desse corpo.
A função desse corpo, amados, é apenas ser casa, ser condutor, mas não é estar na direção. Não é estar na direção. Quem tem o poder de virar para a direita ou para a esquerda deve ser aquele que está no comando, na direção, que é o Espírito. Ou pelo menos deveria ser. Mas tem pessoas que deixam o seu carro desgovernado. A carne, amados, sem o Espírito no controle, é um carro desgovernado. Ela só se inclina para as coisas dela. Estou cansado, estou com fome, quero dormir, não aguento mais. Estou estressado, estou incomodado, estou chateado, estou aborrecido, estou triste, estou sem paz, estou angustiado. Porque a carne, ela começa a sentir as influências do ambiente que ela consegue perceber. A carne, ela só consegue perceber a influência das coisas naturais. Ela toca, ela pega, ela vê. E ela só consegue administrar essa parte natural. Mas o nosso espírito, ele é ilimitado. O nosso espírito, amados, é o depósito, é o lugar onde Deus opera, onde Deus se manifesta, onde Deus ministra, onde Deus se move, onde Deus deposita coisas em nós para serem manifestadas. Porque existem pessoas que nasceram de novo e nunca saem daquele lugar. Receberam a salvação, têm aquela alegria maravilhosa, mas nunca chegam a um nível de maturidade. Elas vêm para a igreja, elas ouvem a palavra, mas elas nunca chegam num nível de maturidade. Elas continuam se comportando sempre na dependência de pessoas, sempre solicitando atenção como bebês, querendo que alguém venha sempre e console elas e cuide delas. Ficam chateadas com as lideranças da igreja. Porque eu nunca fui visitada, ninguém nunca me visitou na minha casa. Eu sei, amados, que nós devemos visitar. Eu sei, a palavra fala que nós devemos visitar as pessoas, cuidar delas. Mas, amados, você já pensou que Deus não pode pôr uma babá espiritual para você 24 horas por dia? Você já pensou que Deus não pode levantar um pastor particular para você? Você quer colocar o homem no lugar que Deus quer ocupar na sua vida. Deus quer te ensinar a você crescer, a você dar passos de firmeza em direção a uma maturidade. E você quer continuar se agarrando às coisas velhas, porque você quer viver uma vida segundo a sua alma, segundo a sua carne. E, amados, a alma não é uma coisa ruim, é uma coisa boa, mas ela precisa estar debaixo da influência certa. A alma do homem, ela precisa ser conduzida. Ela precisa ser influenciada. Você precisa dizer a ela como é o padrão. E se você não fala isso, ela vai ficar sem norte, sem rumo. E ela vai se inclinar para a parte que está mais forte na sua vida. Se for a sua carne, a sua alma vai se inclinar completamente para ela. E ela vai expressar os sentimentos da sua carne. Rejeição, tristeza, dor, preguiça. E todas as outras coisas. Mas quando nós influenciamos a nossa alma, amados, com a força do nosso espírito, quando nós puxamos, amados, as coisas para o lado de Deus, e quando a sua alma for se manifestar, ela vai expressar, ela vai manifestar a parte divina que opera em você. O seu espírito vai estar no controle. Ele vai dizer para a sua alma que ela vai expressar aquilo que provém de Deus em você. E ela não vai ficar flutuante de um lado para o outro. Agora, quando é que isso vai acontecer? Quando eu entender que existem coisas que eu preciso fazer para pôr tudo nos seus devidos lugares. Pessoas que vivem pelo sentimento, elas sempre são fracas. Pessoas que vivem, amados, pelos sentimentos, elas sempre estão sujeitas a serem totalmente derrotadas.
pelas obras da carne. Eu lembro que quando eu fiquei viúva, quando o Gilson faleceu, quando ele foi para o Senhor, amados, veio uma torrente de informações para a minha cabeça. Uma série de interrogações, perguntas. E muitas delas eu não podia responder. Até hoje eu não posso. Eu sei de algumas coisas, mas eu não sei de todas elas. Eu não sei das coisas do coração do homem e com o coração de Deus. Isso aí cabe a eles dois. Mas existe uma parte que eu sei. E deixa eu te dizer, nenhuma dessas interrogações me trouxeram conforto, me trouxeram força, me trouxeram segurança, firmeza de espírito, de alma. Nenhuma dessas interrogações se levantou para me consolar, pelo contrário. E amado, se eu não conhecesse essa palavra, se eu não conhecesse as bases de Deus na minha vida, se eu não tivesse estabelecido, escolhido e decidido me mover por elas, vocês iam ver uma mulher fracassada, derrotada, entregue às baratas, aos cupins e às traças. Você ia ver o pó da minhoca. Você sabe o que é o pó da minhoca? Alguém aqui já viu a minhoca? O pó da minhoca. A minhoca já não é nada, né? E o pó dela, então... Sabe, amados? Mas eu comecei a tirar força de onde existe força. A força da carne é para o pecado. Mas a força de Deus está no seu espírito. Sabe, amados, eu comecei a buscar no meu espírito a força para permanecer de pé. E eu comecei a dizer, eu não me dou nem ao luxo de descansar. Porque se eu pôr a minha carne para descansar, ela vai gostar. E ela vai se sentar naquela cadeira do sofrimento, do tormento, da falta, da necessidade, da saudade. E ela não vai mais me deixar levantar dali. Então eu não vou nem me sentar. Ah, Silvia, você tem o direito de chorar. Você tem o direito de sofrer. Não foi um cachorro que morreu, foi seu marido. Eu sei. Eu sei que foi ele. Ah, eu sei. Sabia que eu sei. Nunca mais me encontrei com ele. Nunca mais vi. Nunca mais tive o prazer de falar, de conversar. Eu sei. Só, amados, que eu tinha uma escolha. Eu tinha uma posição a tomar. Ou eu sentia tudo que queria me engolir naquele tempo, ou eu decidia desprezar o que eu sentia e permanecer firme naquilo que Deus colocou dentro de mim. Sabe, amados? São opções que nós temos. Mas Deus, Ele nos deu recursos, ferramentas, condições, habilidades sobrenaturais. Além da força do seu braço. Além, amados, da sua justiça. Além daquilo que é normal. Além daquilo que você consegue fazer sozinho. Existe uma força, um poder de Deus que está depositado dentro de nós. Que nos leva a fazer coisas extraordinárias. A vencer aquilo que nós estamos sentindo. Eu sentia, amados, quando eu acordava de manhã, que eu abria os olhos, eu não conseguia levantar um dedo, de tão cansada que eu estava. A minha alma, a minha carne diziam assim: Silvia, você lembra, você passou 3 meses daquela UTI. Você quase não dormiu nem 1 hora por dia durante 3 meses. Você passava quase 24 horas em pé. Ah, era, eu sei. Era eu que estava lá. Mas, amados, aí eu começava a dizer para a minha alma, para a minha carne: mas você se lembra também que quem fez com que eu suportasse quase 24 horas por dia em pé, e que eu suportasse viver dormindo apenas 1 ou 2 horas por dia durante 3 meses, foi a força do seu poder que opera em mim. Amados, não foi remédio, não foi Red Bull, não foi energético. Foi o poder de Deus. Foi o poder de Deus. Eu orava em outras línguas, eu declarava a palavra. Nós ficávamos orando, louvando a Deus. Às vezes eles vinham e faziam: baixa o volume. Eu fazia o baixo, mas eu não desligo.
E mesmo se fosse proibido deixar um som ligado, há um som dentro de mim, amados. Há uma voz dentro do meu espírito que fala sobre vida de Deus, sobre poder de Deus, sobre palavra de Deus. E foi isso que me manteve. Foi essa força do seu poder que opera no meu espírito, que me levantou, que me manteve viva, que me manteve ativa. E se você perguntar, Silvia, mas você nunca chorou? Eu choro até hoje. Chorar eu choro, amados. Mas chorar é uma coisa do seu corpo. O choro, a lágrima que desce. Mas eu sempre digo a mim, você não vai entrar em tormento. Você não vai ser conduzida por isso. E eu choro, agora eu choro pensando em Gilson, eu choro pensando na igreja, eu choro no louvor, eu choro rindo. O choro não define o que opera em mim, na minha vida. O choro, amados, não determina que tipo de pessoa eu sou e o tipo de estrutura que eu tenho. Parece até contraditório. Algumas pessoas até chegaram para mim para dizer, Silvia, a gente tem até medo de você. Você parece que é tão braba. Pois é, mas não parece contraditório uma pessoa que parece ser tão braba como eu sou? Só parece, eu sou boazinha. Eu sou mansinha. Quem me conhece sabe que eu sou um amor de pessoa. Mas não parece contraditório uma pessoa parecer ser tão braba e ser chorona? Você já viu, amados, pastor Bud? Você já viu o pastor Bud? Amados, pastor Bud, quando ele estava brabo, você não tinha coragem de chegar perto dele. Mas eu lembro que uma vez ele me deu um carão por culpa de Guto. O médico proibiu ele de comer as pastas de amendoim que ele amava. E Guto ligou para mim, vindo de Recife com ele, e disse, Silvia, esconde as pastas de amendoim do pastor, porque o médico proibiu. E eu disse, tá certo. Corri lá na casa, escondi as pastas de amendoim tudinho, não ficou nenhuma. E tudo bem, ele chegou, não sentiu falta das pastas. Aí chega um bendito de um americano. Aí faz, Bud, você tem pasta de amendoim? Ele, tem umas 10. Chega lá no depósito das pastas de amendoim, não tinha nenhuma. E ele foi perguntar para as meninas, menina, onde está a pasta de amendoim? Elas, pastor, olha, a gente não sabe. Ficaram tentando disfarçar. E ele, menina, fala onde estão minhas pastas de amendoim. Pastor, foi Silvia que escondeu, pronto. Você já sabe do resto da história, né? Amados, aí Guto ligou para mim, Silvia, o pastor vai te pegar. Se prepare, foi você, a culpa é sua. Foi você que mandou eu esconder. E eu fiquei me escondendo dele umas 2 semanas, amados. Quando eu vi que o carro dele estava na garagem do ministério, eu entrava lá por trás. Porque eu já sabia que ele ia me pegar. E sabe, amados, um dia, o carro dele tinha ido para revisão. E quando eu vi que o carro dele não estava na garagem, eu fui, parei lá. E quando eu escutei a voz dele, tô frita. E ele já, menina, é você? Eu, não, pastor, é minha vizinha. E ele, vem aqui agora. Aquele dedinho dele, quando ele fazia assim. Saudade daquele dedo brabo. E ele chegava, amados, olha, ele me descascou naquele dia. Tava brabo, ele fazia assim, olha. Você parecia um bulldog zangado. Ele, você não manda em mim. E eu sei. Repita comigo, você não manda em mim. Mandou até eu confessar que não mandava nele. E amados, olha, ele brabo. Aí eu comecei a chorar. E eu disse, pastor, me perdoe por ter feito isso, mas deixa eu dizer uma coisa. Eu não sou criança, menina. Você não pode fazer isso nunca mais. E eu disse, pastor, eu sei, mas deixa eu dizer uma coisa para o senhor. Pastor, a gente ama tanto o Senhor, que a gente quer que o Senhor fique muitos anos aqui. Deixa a gente cuidar de você. E comecei a chorar, amados, falando isso. Aquela brabeza dele acabou na hora. Aquele bulldog amansou. E, amados, ele começou a chorar. Ele começou a chorar e ele fez, me perdoa pelo jeito que eu falei com você, mas nunca mais tenta controlar a minha vida. Sabe, amados, aquele extremo de brabeza e amor, sabe, era um extremo. Mas o que definia o pastor Bud?
o que movia ele. Muitas vezes você já viu Guto, João ministrarem aqui e falarem sobre a forma como ele vivia, mesmo sentindo todas as coisas que o corpo dele apresentava. Amados, o pastor uma vez teve que botar um catéter no pescoço, e aquele catéter perfurou o pulmão dele e danificou um nervo. E ele estava sentindo dores 24 horas por dia. 24 horas. E a gente com ele lá no hospital. E eu lembro que um dia a enfermeira chegou com mais uma injeção para aplicar nele. E ele deitado na cama, eu, Guto e outras pessoas lá. E a enfermeira chegou e fez: quem é o seu Harold? Aí ele fez para Guto: é ele. Pode dar nele a injeção. Sempre brincando, sempre, amados, desprezando aquilo que o corpo dele estava gritando para chamar a atenção. Mas a força do seu espírito, a força do poder de Deus que operava nele, era muito mais forte. E ele sempre se inclinava para aquilo. Sabe, consciente da presença de Deus, consciente de quem ele era, sabendo como trazer sobre o domínio da palavra, amados, aquelas circunstâncias. Nunca vimos o pastor perder a alegria. Nunca vimos, amados, o pastor ficar confessando que estava doendo, chorando. Ele chorava por outras coisas. Quando ouvia a bondade do Senhor, quando começava a ler a palavra e começava a se alegrar no Espírito, nós víamos ele chorando, mas nunca porque estava doendo, porque estava incomodando. Ele sempre sujeitava essas coisas pela palavra. Sabe, queridos, o que tem dentro de você é poderoso para te levar para um outro nível de vida que você não experimentou. E é isso que nós precisamos entender. A vida no Espírito, ela é muito mais intensa, muito mais poderosa, muito mais ativa e muito mais eficaz do que uma vida na carne e uma vida na alma. Sabe, queridos, lá em Romanos capítulo 8, verso 26, deixa eu ler aqui para você. Eu sei que vocês já sabem decorar do que está escrito lá, mas é só para a gente lembrar. Oh, aleluia. Aleluia. Obrigado, Senhor. Romanos capítulo 8, verso 26 e 27. Diz assim: também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Agora, amados, lá em Judas só tem um capítulo, né? Era só para ver se vocês estavam prestando atenção. Judas diz: edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo. Lá em Romanos 8 ele diz que o Espírito nos assiste nas nossas fraquezas, quando não sabemos orar como convém. E ele diz também que ele sonda os corações. E sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede por nós. E ele diz aqui também, olha: edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo. Quando Adão perdeu a consciência de Deus, quando ele morreu espiritualmente, quando ele ficou desligado de Deus em espírito, ele ficou consciente da carne, ele ficou consciente da alma. Amados, Adão nunca tinha falado: eu vi que estava nu. Ele estava nu sempre. Aí Deus perguntou para ele: quem te disse que tu estavas nu? Porque ele não sabia. Ele não tinha consciência do corpo. Ele não sabia que ele estava nu. Ele não sabia. Ele podia pegar no corpo dele, mas ele não tinha consciência desse corpo. Ele tinha consciência de Deus. Ele tinha consciência da presença. Ele não ficava como nós ficamos hoje,
procurando sentir alguma coisa de Deus para crermos que Ele está conosco. Às vezes as pessoas ficam tentando sentir alguma coisa. Elas fecham os olhos e se concentram para perceber Deus de alguma forma. Mas não é assim que nós percebemos Deus. Não é assim que nós temos comunhão com Deus, se concentrando. Você pode se concentrar o tanto que quiser, mas não vai funcionar dessa forma. É sobre um outro tipo de consciência, que não é a consciência da mente, que a palavra fala. É uma consciência do Espírito. E essas ferramentas, elas foram dadas para nós usarmos agora. A Bíblia diz, amados, que as línguas cessarão. Mas elas não cessaram ainda. E se elas foram dadas para essa dispensação da igreja, para esse tempo, amados, onde o Espírito Santo administra os nossos relacionamentos com Deus, é para isso ser usado agora, com um propósito muito específico: trazer edificação, crescimento, fortalecimento, instrução sobrenatural. Isso é que vai nos deixar conscientes do Espírito. Eu não estou tirando lugar, amados, da meditação, do estudo, da palavra. Isso tem que vir junto com isso. Aquilo tem que se juntar com isso. Não é uma coisa só que vai funcionar. Nós temos que pegar todas as coisas que são recursos de Deus para o nosso crescimento. Mas existe essa parte que não pode ser desprezada. Às vezes as pessoas se habituam a ler a palavra e elas ficam tão acostumadas a só ler a Bíblia, e elas nem oram, elas nem adoram a Deus, elas não louvam, elas não oram em línguas. E pelo fato de você somente ler a Bíblia, não vai completar todas as medidas que nós precisamos. Como também você só orar em línguas e nunca ler a Bíblia, e nunca louvar, nunca adorar, nunca meditar, também não vai fazer a parte necessária. Porque precisamos juntar todas as partes. Amados, uma pessoa vive só de comer batata. Se ela viver só de comer batata, ela vai ser deficiente fisicamente. A batata não tem todas as vitaminas que o seu corpo precisa para ficar saudável, para ser equilibrado. Uma pessoa que só come batata tem problemas de saúde, ela tem carência de vitaminas. Da mesma forma, amados, deve ser a nossa vida com Deus, a nossa vida no Espírito. Ela consiste em algumas coisas que são a base. E essas coisas que são a base, elas não podem ser desprezadas, nenhuma nem outra. Porque é a soma dessas coisas que nos levam para o equilíbrio, para aquela fase de crescimento sadio. Você já viu quando uma criança começa a crescer e ela atinge a adolescência? E a juventude, quando ela chega na juventude, ela atinge a plenitude da maturidade, do crescimento no corpo. O corpo dela está perfeitamente desenvolvido. Às vezes você olha e fala: meu Deus, esse menino deu um esticão, um estirão. Como ele cresceu de repente? Alcançou aquela maturidade, pronto, formado. O homem ficou formado, a mulher ficou formada. O corpo está pronto. Mas agora, se não houver o amadurecimento, vai ser só um corpo grande, alesado, abobalhado, sem maturidade. Já ouviu aquela expressão que às vezes os pais dizem para os filhos: só tem tamanho. Só tem tamanho. Só está grande por fora, mas não amadureceu em nada. Isso é culpa dos pais mesmo. Já ouviu também aquela expressão que fala: filho criado por vó? Que a avó mima e nunca ajuda o menino a crescer, porque nunca diz não, nunca bota ele no lugar que ele precisa ficar, dá tudo na mão, ele nunca tem coragem de levantar a mão para fazer nada por si mesmo. É uma criança saudável? Vai ser um jovem saudável? Não, vai ser deficiente. Porque não houve, amados, um conjunto de coisas que contribuíram para o crescimento sadio. Cresceu por fora, cresceu o corpo, mas não amadureceu a pessoa. E não é assim que nós vamos conseguir chegar no canto, naquele lugar de plenitude que Deus já destinou para nós estarmos.
Amados, em Cristo nós já estamos na plenitude, mas nós precisamos nos mover dessa forma. Por isso que sexta-feira, quando eu comecei a falar sobre obras, e ontem João falou maravilhosamente aquela parte da fé de Abraão, aquela obra que fala que Abraão fez em fé para Deus e foi isso que lhe justificou. Não foi uma obra de ação social. Ele diz que Abraão creu em Deus quando ele deu o seu filho, e isso lhe foi imputado por justiça. Abraão creu. Dar um filho é obra social? Não. Ele creu, amados. E isso provém de onde? Esse tipo de fé que deve mover as obras que procedem de nós, isso tem que proceder do Espírito e não da força do braço, da consciência de Deus que está operando em você. A consciência de Deus que opera na sua vida é o que vai te mover para você construir todas as coisas que Deus colocou no seu poder para realizar. E essas obras vão ser obras de fé. Agora, deixa eu falar uma outra coisa aqui. João também ontem falou sobre paz e alegria. Quando nós nascemos de novo, essas coisas, elas foram depositadas dentro de nós. Já existe dentro do espírito do homem, recriado, amor, paz, alegria, longanimidade, benignidade, domínio próprio. Agora, essas coisas, elas precisam ser exercidas. E quem é o homem ou a mulher? Quando eu falo homem, eu estou falando sobre ser humano. Não estou falando sobre gênero masculino e feminino, amém? Quem é o ser humano que consegue, amados, exercer esse fruto se ele não estiver vivendo uma vida com Deus, consciente de Deus em sua vida? Essas coisas são produto do seu espírito recriado. É a manifestação desse poder invisível que opera dentro de você. Esse poder que está dentro de você, ele operando, ele ativo, ele vai produzir essas coisas na sua vida. E essas coisas têm que ser exercidas pela fé. Não estou sentindo a menor vontade de rir hoje. Como o pastor João falou, quem está sentindo essa vontade de não rir? Sua carne. Quem está sentindo vontade de dar uma carreira e ir lá para a sala do pastor João que tem um ar-condicionado? Todo mundo. Está fazendo calor, amados. Mas o que faz com que a gente fique sentado aqui? Você está dominando seu corpo e dizendo, não é a hora ainda de se levantar, calma, aguenta mais um pouco. Mas, queridos, quando ele fala, deixa eu voltar para cá de novo. Quando ele fala que o Espírito Santo ele nos assiste e que nós devemos edificar a nossa fé santíssima orando no Espírito Santo, ele não está dizendo isso por motivo nenhum. Ele está falando porque essas coisas elas vão ativar outras coisas dentro de nós, que são recursos sobrenaturais que Deus colocou para que a gente possa viver uma vida sobrenatural. Uma vida natural é vivida com recursos naturais, mas uma vida sobrenatural tem que puxar dos recursos sobrenaturais que estão destinados para esse tipo de vida. O Espírito sonda. Tem um outro versículo aqui, deixa eu ler para você. Romanos capítulo 11, verso 33, não precisa se abrir lá, eu vou ler. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os teus juízos e quão inescrutáveis os teus caminhos. Para o homem natural é impossível conhecer essa profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus.
A Bíblia diz que esses caminhos de Deus, eles são insondáveis. Insondáveis, inescrutáveis, impossível de você saber, de conhecer e de saber até onde eles estão. Porque não existe, amados, habilidade no homem natural para conhecer essas coisas. Mas ele aqui também, em 1 Coríntios capítulo 2, a partir do verso 10, ele diz: mas Deus nulo revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perescruta, até mesmo as profundezas de Deus. Agora vamos pensar numa coisa que acontece. Eu tenho fraquezas, e o Espírito Santo me assiste nessas fraquezas. Deus tem um plano para a minha vida. Deus tem pensamentos a meu respeito. Ele tem coisas maravilhosas para realizar em minha vida e através de mim. Através de você. Ele tem um plano para você. A Bíblia diz que no seu livro ele escreveu todos os nossos dias. Aí, queridos, eu não sei. Senhor, eu não sei. O que você tem para a minha vida? Quantos de vocês já não perguntaram isso? Pai, eu quero fazer a sua vontade. Me diga como. Como, Senhor? Eu quero conhecer a sua vontade para mim. O que você tem para mim, Senhor? Eu não estou conseguindo entender. Eu pensei que era para mim fazer isso, mas eu tentei e não funcionou. Aí agora eu estou fazendo isso. Mas parece também que não é a coisa certa. E as pessoas querem fazer a vontade de Deus, amados, raciocinando, usando a mente natural, com o conhecimento natural. Você nunca vai fazer a obra de Deus. Na força do seu braço, na força da sua carne, você nunca vai completar o que Deus tem para a sua vida. Você pode ter nascido de novo, você pode até ser batizado com o Espírito Santo, você pode saber a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, mas você só vai conseguir, amados, desfrutar dessa plenitude de Deus no Espírito. E como é que eu faço isso, meu Deus? Como é que eu faço? Oh, Ele me assiste nas minhas fraquezas. Eu oro no Espírito Santo em outras línguas. Essas línguas um dia cessarão, mas elas ainda estão disponíveis para a nossa edificação, para nós ficarmos cheios, para nós sermos cheios, para nós transbordarmos. E como é que eu faço, Silvia? Me ajuda aí, pelo amor de Deus. Vamos ver se eu consigo transmitir isso que está no meu coração. Sabe, amados, o Espírito Santo, quando você começa a orar em outras línguas, quando você começa a se dar a Ele, quando você começa a orar e você começa a dizer: Senhor, obrigado porque a sua vontade está sendo revelada diante de mim. Obrigado, Pai, porque você depositou uma força no meu espírito que me conduz à plenitude da sua vontade. E eu te agradeço, Senhor, porque eu estou recebendo a influência daquilo que é a sua palavra, daquilo que vem do seu Espírito para mim. E eu sei que luz está chegando e as coisas estão ficando mais claras a cada dia. E aí você começa a orar no Espírito. E você vai orando e vai orando, e você continua declarando coisas. Sabe o que acontece? O Espírito que prescruta o coração de Deus, que sonda o coração de Deus, que vai lá nas profundezas de Deus, Ele tem o acesso, amados. Aí Ele vai lá dentro do Espírito, lá em Deus, lá nas profundidades das riquezas. Ele vai lá no conhecimento e na sabedoria, em todos os depósitos de Deus. E Ele puxa os seus arquivos, os seus, que está orando. Ele vai, amados, e vai lá em você. Ele vai aqui.
Está aqui Maria, olha ela aqui. Aí ele puxa e você está lá. Oh, recantrabarracê, gambraoste, egranda, viricorodoste. E ele pega os seus arquivos e ele vê qual é o plano, a vontade, aquilo que está escrito a seu respeito. E ele vem com a informação, as riquezas, o conhecimento, a sabedoria, a luz, o entendimento. E ele começa, amados, a trazer uma palavra, uma instrução, uma medida. Eita, como eu não percebi isso antes? Aí você fica ali e você continua orando no Espírito Santo, amados. E outras coisas começam a clarear e você começa a entender. Eu nunca tinha visto. Quando eu li esse versículo, eu nunca tinha percebido. Meu Deus, eu já li isso 15, 20, 30 vezes. E eu entendi. Meu Deus. E você continua, amado. E você lê mais uma vez a Bíblia. Ei, nele estão escritos todos os meus dias. Oh, Senhor, obrigado porque Ele me assiste, Ele me fortalece, Ele me revela, Ele me levanta. Oh, eu estou em Deus, eu não estou limitado pelo meu corpo, amado. Eu não estou limitado pelos meus sentimentos. A minha carne está sentindo, mas o meu espírito está consciente de Deus. E eu fico naquela consciência de Deus e eu avanço. Quando a minha carne diz, fica triste, você fica nada, a alegria do Senhor é a minha força. Quando Ele diz, você não pode, aí você diz, eu posso todas as coisas. Eu me recuso a ficar dessa forma. E você continua orando mais. E você busca. E o Espírito vai lá, mais uma vez, e traz mais uma medida. E Ele vai mais uma vez e traz mais uma porção. E a cada dia que passa, amado, você vai crescendo, aprendendo a ter domínio sobre o seu corpo, sobre a sua alma, e ficar tão consciente da presença. Oh, eu não posso percebê-lo com o meu corpo, eu não posso, amado, tocar em Deus com as minhas mãos, mas eu sei que Ele está comigo, Ele está em mim pela presença do seu Espírito. Quando você nasceu de novo, amados, aquele que Jesus prometeu, Ele veio. Ele disse, eu vou para o Pai, mas eu não vou deixar vocês órfãos. O meu Espírito, outro Consolador. Essa palavra outro no grego é allos, que significa outro do mesmo tipo. Outro igual a mim, como eu. Ele vai continuar fazendo com que a missão seja cumprida. Ele vai te ajudar, Ele vai te revelar, Ele vai te instruir, Ele vai te fortalecer, Ele vai te dar força para avançar. Tudo que você não pode na carne, você pode no Espírito. Porque Ele está dentro, para força, para avanço, para crescimento, para consciência de Deus. Aí você lê a Bíblia, sabe, amados, aí quando você entende, aí você se prostra e você adora a Ele. Oh, Senhor, em mim eu nunca teria chegado onde eu cheguei. Sabe, amados, quem nos tirou de onde estávamos e nos trouxe até essa condição foi Ele. Mas é tudo, querido. O que é que está te impedindo de avançar? Será que você não parou e ficou vivendo pelo costume, como nós falamos sexta-feira? Será que você não se acostumou, amados, a vir como regra, como desencargo de consciência? Será que essa vida no Espírito está ativada, está consciente? Será que você está indo, sabendo o que está fazendo? Ou estão lhe empurrando? Você é mais um boi no meio da boiada. E você não tem nem autonomia. Será que você está como uma câmara de ar vazia? Uma câmara de ar vazia, mas ela fica rente ao chão. Todo mundo pisa em cima dela. Aí vem peso, vem pecado, vem cargas, vem doenças, vem dívidas, vem opressões, vem tristeza, depressão, discórdias, relacionamentos quebrados. Satanás pisando em cima, porque seu pneu está seco. Tudo que vem pega. Tudo que vem pega. Será que hoje não está na hora de parar naquela bomba de ar?
que é o Espírito Santo, amados, que é o poder de Deus, e começar a receber uma carga, uma força para te encher, para te inflar, para te deixar cheio e impedido, amado, de ser domado, domesticado pelas coisas naturais. Será que você não precisa, amado, encher o seu pneu para o seu carro não andar assim, ó? Você já viu um carro andando com a roda seca? Ele fica todo descompensado. As pessoas vivem uma vida descompensada porque estão vivendo uma vida na carne. Porque tem um pneu seco. Está três cheios e um seco. De que adianta? Você não está desfrutando da plenitude do carro. Pode ser um carro zero, um carro importado, como o Juninho falou aqui ontem à noite. Mas e daí? Se tem um pneu seco, amado, está com problema. Tem que parar no posto, amados, e tem que abastecer aquele pneu. Tem que encher aquele pneu de ar, para ele ser equilibrado. Ai, Silvia, olha, mas eu louvo muito, eu oro muito, eu leio muito a Bíblia. Eu visito os hospitais. 3 pneus. E o quarto? O poder do Espírito, ele precisa ser ativo na nossa vida. E aí, amado, quando nós nos ajuntamos, estamos cheios. Um tem salmos, o outro tem hinos, o outro tem cânticos. A unção coletiva se manifesta, ela está livre, liberada para operar os dons. Ela está livre, liberada para trazer pessoas para a salvação. As pessoas são convencidas pelo próprio Espírito. Sabe, amados, a consciência de Deus, quando fica junto com todo mundo, quando todo mundo tem essa consciência, quando todo mundo está no mesmo pensamento, na mesma fé. Ai, meu filho, não tem diabo no mundo dessa terra que segure. Não tem cão dos infernos, não tem nada. Sabe, amados, as pessoas vão ser curadas nas cadeiras. Aquela convicção do Espírito. Eita, porque eu estava me sentindo assim, eu sou curado. Não, não é assim não. Eu sou curado, eu sou livre. Por causa da força ativa do poder do Espírito Santo. Sabe, queridos, eu não sei como você está hoje. Pode ser até que você esteja achando que está bem. E amém, esteja bem. Mas você pode ficar melhor. Você está cheio, mas você pode ficar mais cheio. Não apenas fique cheio, mas derrame. Transborde. Para que Deus possa cumprir em você aquilo que é o propósito, que é o plano, que é a vontade dele para a sua vida. Amém, queridos?